O que é que a reparação de emergência de um super-iate, algures isolado no meio do Oceano Pacífico, tem a ver com a utilização de estruturas matemáticas de 8 dimensões para estabilizar a inteligência artificial? Parece uma daquelas piadas em que dois conceitos completamente absurdos entram num bar, não é? Exato. Parece que estamos a falar de universos completamente paralelos. Mas e é para isso que aqui estamos hoje. Vamos fazer uma daquelas análises aprofundadas a um documento que prova exatamente ao contrário. Pois. E é um documento surpreendente. É mesmo. Temos em mãos um artigo publicado a 18 de maio de 2026. É assinado pelo Maurizio Rizzarri, na plataforma LinkedIn, e intitula-se SUYRAG Preserving Human Capital, Powering Sector Services and a New Signal. E a nossa missão hoje, para quem nos acompanha nesta exploração, é traçar a ponte entre estes dois mundos. Nem mais, vamos tentar perceber como é que a preservação pura e dura da memória operacional de uma empresa, coisas práticas, se liga com a arquitetura matemática dos modelos de IA. O que é giro neste artigo é precisamente essa recusa em separar a teoria abstrata, não é, da realidade mais caótica e suja do terreno. Porque quando se estuda a inovação, há sempre aquela tendência para focar só na ponta do iceberg. No algoritmo brilhante. Claro, no modelo de linguagem que responde a tudo de forma mágica. Exatamente. Mas o Rizzarri obriga-nos a olhar para a base do iceberg. O desafio não é criar uma máquina que apenas fale bem. Certo. O desafio é garantir que os dados que alimentam essa máquina têm proveniência, são auditáveis e resgatam o conhecimento humano antes que ele desapareça. Ora bem, vamos lá desconstruir isto, começando pelas fundações. O ecossistema CIRAG nasceu de duas necessidades de engenharia super concretas. Sim, e necessidades muito ligadas ao terreno operativo. A primeira, segundo o texto, foi tentar estancar uma hemorragia invisível que afeta qualquer indústria pesada. A perda do conhecimento tácito. E convém fazer aqui uma distinção, porque há o conhecimento explícito e o tácito. O explícito é aquele que está nos manuais e nas plantas, certo? Exato. Esse é fácil de guardar num PDF. Mas o tácito? O tácito é o instinto do engenheiro veterano. Isso mesmo. Aquele engenheiro que, sabe que uma determinada válvula precisa de um quarto de volta extra porque a pressão muda o material. E o grande problema é que quando esse engenheiro se reforma, essa informação vai com ele. Desaparece. É assustador. O Sr. Ag então começou como uma tentativa de capturar e digitalizar essa experiência toda, cruzando-a com as normas. É como fazer o download do cérebro de um veterano. É uma ótima analogia, porque hoje em dia toda a gente acha que o que importa já está numa base de dados qualquer. Pois. Mas as operações críticas, as indústrias pesadas, sobrevivem graças a essas nuances informais, aos atalhos seguros que a malta desenvolve ao longo de décadas. E o Sr. Ag tentou indexar isso tudo. Claro, não é só guardar fecheiros, é estruturar a experiência para que o conhecimento de um veterano possa ser acedido por um novato no meio de uma crise. O que nos leva logo ao segundo esforço original deste projeto, o caso do uso dos super-iates. Esse é fascinante. É, não é? O artigo descreve a criação de uma ferramenta no terreno para apoiar a construção e o refit, a remodelação destas embarcações gigantes. E entra um elemento técnico crucial. Sim, porque o CIRAG compila o dossiê inteiro do navio para uso completamente offline. E faz isto operando sobre uma arquitetura RAGS. E para quem estuda o tema, o RAG é aquele mecanismo de Retrieval Augmented Generation. Mas convém explicar como isto funciona de forma diferente, por exemplo, de um chat GPT normal. Claro, num sistema RAG bem feito, a IA não tenta simplesmente adivinhar a resposta com base naquilo que memorizou. Atua mais como um investigador, não é? Exato. Recebe a pergunta, vai pesquisar fisicamente nos manuais e certificações que estão carregados localmente. Extrai o parágrafo exato. Nem mais. E depois formula a resposta citando rigorosamente a fonte. É a única forma de garantir segurança. Sim, porque numa reparação naval, uma resposta estatisticamente provável gerada por uma IA normal é um risco absurdo. É inaceitável. A máquina não pode achar que um cabo de alta tensão suporta X amperes. Tem de provar a origem dessa informação. Mas, há aqui um detalhe que me deixa intrigado. Diz. O artigo sublinha que este repositório é empacotado para uso offline. Porquê? Quer dizer, vivemos na era da hiperconectividade. Uma ligação via satélite resolve logo o problema do acesso à internet no mar. Mas repara, num ambiente altamente crítico, essa hiperconectividade traz riscos.
traz latência que não pode ser tolerada. Mas os satélites hoje são rápidos. São, mas imagina um teste em mar aberto. Os motores estão no limite. Há uma falha brutal de pressão. Certo, o cenário é de stress máximo. Exato. A tripulação precisa de esquemas técnicos em milissegundos. Não podem ficar dependentes de um ping a um servidor na nuvem que, pode estar a atualizar ou sofrer uma quebra de sinal. Pois, faz sentido. A falha de sinal ali pode custar vidas. E não é só a conectividade. Há a questão da imutabilidade. Imutabilidade para efeitos de auditoria. Isso mesmo. Criar um ambiente onde a verdade não possa ser mexida a meio do processo. Ou seja, quando uma autoridade portuária entra no navio. Eles precisam de inspecionar um ambiente estanque. O pacote offline garante que aquelas certificações e assinaturas são fotografias inalteráveis daquele navio. O estar offline não é um defeito. É uma funcionalidade de segurança. Exatamente, uma garantia da autoridade. E o que é incrível é que esta lógica implacável da engenharia naval acabou por transbordar para a terra firme. E com naturalidade. Sim, o autor explica que, uns meses depois de unirem a tal captura de conhecimento com o RAG offline, perceberam que estes problemas eram universais. Claro, não afetam só os navios. Pois não. Conhecimento fragmentado, dados com proveniência fraca. Isto existe em qualquer hospital ou fábrica. E foi aí que o CIREG deu o salto e criou os pacotes de domínio, os tais Domain Packs. Para a hotelaria, saúde, manutenção industrial. O que mostra que o verdadeiro problema de hoje não é a falta de software, é a arquitetura da confiança nos dados. Eles introduziram ali o conceito do perímetro operacional seguro, não foi? Sim, onde cada pequeno documento, cada procedimento padrão, carrega com ele metadados de conformidade. É a tal conformidade desde a concepção, o compliance by design. Nem mais. Em vez de girares os dados e só depois ires verificar se cumprem a lei, o sistema vincula as políticas logo no momento da criação. Mas aqui eu tenho de fazer o papel de advogado do diabo. Força. Pensando em quem está no terreno. Exigir que uma empresa adicione metadados de auditoria e conformidade a cada pequeno passo, isso não cria um monstro burocrático incontrolável? Eu percebo a dúvida. Imagina um mecânico na fábrica. Vai ter de preencher 10 campos de validação só para registar que trocou um filtro de ar. Isso destrói o ritmo produtivo. Destruiria, sem dúvida, se esse processo fosse manual, mas a magia de arquiteturas como o CIRAG é que essa vinculação não é feita por pessoas a preencher formulários. É automático. É feita ao nível de base de dados, muitas vezes com ligações criptográficas. Então o mecânico registra a troca. Exato. No tablet dele ou até um sensor detecta a ação e o sistema em segundo plano extrai o contexto, carimba a identidade dele, a hora e aplica as restrições sozinho. Portanto, o utilizador final só sente fluidez. A burocracia técnica acontece atrás da cortina. Exato. O Ritsaria já tinha defendido isso noutros textos. Este investimento na arquitetura da verdade digital poupa um tempo insano lá mais para a frente. Dá para imaginar dos hospitais, não é? Precisamente. As farmacêuticas passam semanas a reconciliar dados para auditorias. Com isto, o relatório gera-se de forma quase instantânea e sem erros. Mas há aqui um limite estrutural formidável. Sim. Nós podemos ter os dados perfeitos, a melhor conformidade do mundo, o conhecimento tácito todo mapeado, mas se o motor falhar? Pois, se o motor de IA que vai ler esses dados for inerentemente instável, o edifício cai todo. É verdade. E é essa instabilidade dos atuais LLMs que traz a viragem mais inesperada de todo este artigo. É o salto quântico do documento. Do meio das reparações de estaleiro, do nada, saltamos para a matemática teórica avançada. É narrativamente arrojado, mas faz todo o sentido. O autor refere uma pesquisa recentíssima no Zenodo sobre a aplicação de octoniões. Aqui a coisa fica mesmo interessante. Os octoniões. Para quem está desse lado conseguir visualizar isto sem precisar de um doutoramento em álgebra. Vamos tentar simplificar. Nós estamos habituados a pensar de forma linear. A IA atual funciona com um mapa de dimensões elevadas, mas com regras geométricas muito limitadas. Sim, imagina que a IA tenta organizar relações super complexas, desenhando-as todas numa folha de papel, numa superfície lisa. E como o papel é plano, ela, para relacionar coisas, acaba por desenhar linhas umas por cima das outras. Sobrepondo conceitos que não deviam estar misturados. O que gera as famosas alucinações, quando o sistema inventa coisas com grande confiança. E os octoniões são uma solução de 8 dimensões? 8 dimensões. É como tirar essa folha de papel à IA e dar-lhe um holograma multidimensional gigantesco. Essa metáfora do holograma é brilhante.
ajuda a perceber o problema do colapso dimensional. Quer dizer, de repente a máquina tem espaço para arrumar os factos sem ter de os esmagar. Exato. Na álgebra, nós começamos com números reais, uma dimensão. Depois, os complexos, duas. Depois, os quaterniões, 4 dimensões. Os quaterniões são usados nos videojogos, certo? Sim, para evitar que a câmara do jogo fique desorientada quando roda muito no espaço. E, finalmente, os octoniões. 8 dimensões. O que a investigação no Zenode mostrou foi que, substituindo a matemática de base do modelo de linguagem por octoniões, o modelo organiza-se muito melhor. Ganha um estado mais coerente. Um sinal mais estável. O modelo não colapsa só porque a semântica é ambígua. E isto, contrasta de forma violenta com o que a indústria da IA anda a fazer. Completamente. A indústria parece focada apenas em forçar a escala. A tirar mais poder computacional e mais milhares de milhões de parâmetros para o problema, na esperança de que a máquina, por força bruta, pare de alucinar. E o Rizzari critica muito isso num outro ensaio, onde diz que a IA tem de parar de encenar certezas e começar a expor a realidade. É aquela ideia de que mais dados não curam uma matemática doente, não é? Nem mais. Se o teu motor lógico força as ideias a esmagarem-se, podes dar-lhe a internet inteira para ler que ele vai continuar a alucinar. É como construir um arranha-céus com andaimes de madeira podre. Podes pôr os andares que quiseres, ele vai sempre abanar. É isso. Os octoniões são a liga de titânio. É admitir que precisamos de um alicerce estruturalmente diferente. Mas a grande questão que se impõe agora é: como é que traduzimos isto tudo? Como é que o CIRAG pega neste sinal teórico fantástico e faz dele um produto concreto? O documento tem o cuidado de avisar que isto é pesquisa inicial. Não é um botão mágico. Não vão ligar os octoniões amanhã. Não. O próximo paradigma ou roteiro deles é validar esta teoria usando aqueles domain packs específicos. Saúde, mar, hotelaria. Exato. O plano é treinar modelos setoriais focados e ver se essa estabilidade matemática se aguenta com a densidade de terminologia médica ou naval. E depois vêm os afinamentos locais, o fine-tuning para empresas. E aí voltamos ao princípio, libertar as organizações da dependência da nuvem pública. Poder ter um LLM a correr num servidor local, Apenas com o conhecimento da própria empresa, o que mantém a soberania dos dados intacta. o que revela uma consistência na narrativa que me impressiona. Sim, eles dão a volta completa. É que eles colocassem no mar salgado a resolver problemas mecânicos, vão até à ponta da matemática abstrata e depois aterram de novo no pragmatismo. O Rizzari conclui precisamente isso. O valor continua a ser preservar o capital humano. Garantir que o médico tem os dados certos e que o navio não avaria. Eles não estão a criar um deus da IA. Estão a tentar resolver a chamada caixa negra. A tal falta de transparência da IA. Sim, porque sem saberes como a IA chegou àquela conclusão, não há responsabilização. E cruzando o RAG offline, a conformidade desde o início e os octoniões, temos um sistema matematicamente estável. É um paradigma onde confiar na máquina deixa de ser um ato de fé cega, passa a ser demonstrável. Foi uma jornada alucinante hoje. Foi um verdadeiro mergulho profundo. Começámos com os veteranos de estaleiro, passámos pelas reparações offline e chegámos aos números de 8 dimensões que podem salvar a nossa interação com as máquinas. Mostra que, para confiarmos nas máquinas do futuro, temos primeiro de estruturar o nosso próprio conhecimento e depois dar-lhes uma base matemática à altura. Fantástico. E é com isto que nos despedimos da análise de hoje, mas como sempre não posso deixar quem nos ouve sem algo para refletir. Um pensamento provocador. Ora bem, debatemos como os octoniões, com as suas 8 dimensões, forçam a IA a arrumar a informação num espaço mais ordenado. Certo. Mas pensem nisto. Falámos ao início do instinto humano, o conhecimento tácito do mecânico, aquele sexto sentido que nos diz que a máquina está a falhar. O tal instinto que não se explica. Sim. Se uma matemática tão avançada consegue organizar o pensamento de uma IA imperfeita, será que o nosso conhecimento instintivo não tem nada de mágico? Uau! Será que a intuição humana, que tanto tentamos proteger nas empresas, não esconde, na verdade, uma fórmula matemática absolutamente perfeita? Uma geometria que o nosso cérebro já processa inconscientemente? Isso é de explodir a cabeça. Talvez o verdadeiro desafio do futuro não seja a IA imitar-nos, seja a IA ajudar-nos a descodificar, finalmente, a matemática secreta da nossa própria intuição. Fica a reflexão.